de vir aprender tua palavra, em nome de Jesus. Desperta tua noiva, desperta tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que lição a gente vai estudar hoje? A 6, né? Lição de número 6, dia 5 de novembro de 2017. O ano está acabando, hein? Nossa, muito rápido, né? Acabamos de começar esse trimestre, já estamos na 6ª aula. Muito rápido as coisas têm acontecendo. Então a lição de número 6, a lição de número 5, semana passada, 6, 12, a de número 12 ela vai dar. A lição da semana passada foi a lição número 5, foi a obra salvífica de Jesus Cristo. E esta lição de hoje temos como título a abrangência universal da salvação. Então eu queria tocar alguns pontos aqui antes de entrar na lição, já faz parte da aula, sobre a abrangência da salvação. Vamos lá. O objetivo dessa aula aqui, o objetivo geral dessa aula é mostrar que a salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal. Então, a salvação em Cristo, ela abrange algumas áreas, em vários sentidos. Cita um, por exemplo, esse que a pastora citou agora aí, no começo da fala dela. Ela disse que fomos salvos da penalidade, agora do poder, futuro da presença. Então, essa aí dá-se o nome abrangência cronológica, passado, presente e futuro. Então a abrangência, nesse sentido de passado, presente e futuro, dá-se o nome, é uma abrangência, página, dá-se o nome abrangência cronológica, tempo, passado, presente e futuro. Então essa é a primeira área onde a salvação atua, tem o sentido, é abrangente no sentido cronológico, passado, presente e futuro. Segundo, ela é abrangente no sentido geográfico. Falei cronológico, ela também é abrangente no sentido geográfico. Como assim geográfico? Vamos lá. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: ide por todo o mundo. Esse mundo não é pessoa, é planeta. É o planeta. Por que, irmão? Esse todo mundo não é pessoa, é planeta. Enquanto na verdade João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e esse mundo é pessoa. Não, esse daqui não é pessoa. Esse que nós estamos lendo de Marcos é mundo no sentido geográfico. Por quê? Porque para provar que isso é sentido geográfico, mundo, planeta, pessoa se refere à segunda parte. Qual? E todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Agora sim, a criatura sim é pessoa. Então esse aqui é a abrangência do campo, é a atuação da salvação no sentido geográfico. Ide por todo mundo, planeta. E outra referência bastante conhecida que nos faz entender sobre a abrangência no sentido geográfico é Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus disse o quê? Quem lembra? Atos capítulo 1, versículo 8, quem lembra? Mas receberei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso é a abrangência da salvação no sentido geográfico. Então ela abrange. No caso de João 3,16 também? No caso de João 3,16 não. O mundo, Deus amou o mundo. Esse se refere à pessoa. Já é quantidade. Eu vou falar mais para frente, a quantidade. Ok? Então falei da abrangência da salvação no sentido geográfico, cronológico, que é passado, a pastora citou aí, penalidade. Presente, a salvação atinge aqui ao poder do pecado, nos liberta do poder do pecado. Quarto, futuro, ela nos atinge aonde?
da presença do pecado. Então ela atua no passado, presente e futuro. A abrangência da salvação é cronológica. E agora citei da geográfica, que é o mundo inteiro, ok? E outro sentido que ela atinge, o terceiro sentido, ela é abrangente no sentido de quantidade de pecador. Ela é abrangente, a salvação em Cristo, ela é abrangente no sentido de quantidade de pecador. Qual é a quantidade que ela é abrangente? Quem pode me dizer? Segunda epístola de Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém a tenha por tardia. Segunda Pedro 3,9. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas senão que todos venham ao arrepender-se. Ou seja, então no sentido de quanto ela é abrangente, também no sentido de quantidade. O desejo de Deus é que todos se salvem, não um, não dois, não três. O desejo de Deus. Quiser outra referência? Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que confirma isso, diz assim: primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. O 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus é qual? É que todos os homens se salvem. Então, a abrangência da 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 3 e 4. Então, ela também é abrangente no sentido de quantidade de pecador. Qual é a quantidade? Todos. Bem? Esse é o terceiro, a abrangência da salvação. A quarta abrangência diz assim: a quarta abrangência, ela é abrangente também no sentido de quantidade de pecado. Ela é abrangente, estou falando da abrangência da salvação. Ela é abrangente no sentido de quantidade. Falei de quantidade de pecador, agora de quantidade de pecado. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim: vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Primeira epístola de João 1,7 diz assim: mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de um, de dois, de três? Não, de todo pecado. Então, a salvação abrange também no sentido de quantidade de pecado. Então, ela abrange no sentido de quantidade de pecado. Então, não importa o que fizemos, ela abrange, ela salva. A salvação, ela no sentido de não importa a quantidade de pecador, quantidade de pecado, quantidade de pecador, no sentido geográfico, o mundo inteiro, e no sentido que? Cronológico. Amém? Essa foi só uma abrangência que eu citei para vocês perceberem com referências bíblicas, a abrangência da salvação, porque justamente essa aula vai falar a abrangência universal da salvação. Está falando a palavra universal aqui, interessante, né? Quem aqui pertence à Igreja Católica? Quem aqui pertence à Igreja Católica? Eu, vocês. A palavra católica significa universal. Então nós não pertencemos à Igreja de Oração, Assembleia de Deus, não. Nós pertencemos à Igreja de Cristo, que é universal. A palavra católica é o mesmo significado de universal. Você é de que igreja? Eu sou da Universal. É? Você é de que igreja? Eu sou da Católica. É? Isso, porque você não faz parte de uma, de duas. Não, você faz parte da Igreja Universal de Cristo. Então, você abrange, é abrangente. Então, saiba que a palavra católica significa universal. Então, você, no sentido original, você faz parte da Igreja Católica ou você faz parte da Igreja Universal. Não com placa universal, nem com placa católica, não. Mas a Igreja Universal de Cristo, porque nós não sabemos qual é a Igreja de Cristo. Eu não posso dizer, fulano faz parte, fulano não faz parte, porque a Igreja é o quê? É invisível, entendeu? Como a pastora sempre cita aqui, que lá teremos muita surpresa. Por que teremos muita surpresa? Porque pessoas que você acha que não vai estar lá, e pessoas que você acha que aquela pessoa pode não estar. Então lá terá um lugar de surpresa. Amém? Tá bem? Ficou claro a abrangência? Vamos entrar aqui
textual. Textual que se encontra em João capítulo 3, versículo 17, diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que está escrito aqui, não para que condenasse o mundo? Você sabe por quê? Sabe por quê? Está dizendo, enviou seu Filho, não para que condenasse o mundo. Sabe por quê? Porque não precisava Deus condenar o mundo já estava condenado. Já estava. Então, Deus não enviou seu Filho, está dizendo aí, para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque o mundo já estava condenado. Se você ler o versículo diante, o 18, diz assim, ó: vinde então, ó, o 18, vamos lá. O 18, João 3 e 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está, afirmativa, já está condenado, não será condenado, já está. Então, para fins didáticos, podemos dizer que antes de Cristo, antes de Jesus vir, o mundo caminhava como um trem, andava como um trem desgovernado, indo direto para o abismo, sem Cristo. Ou seja, tudo na condenação. Por que estou dizendo isso? Porque se você ver, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz o quê? Todos pecaram, não foi? Então Romanos 6, 23, o salário do pecado é o quê? A morte. E para provar que o mundo, a humanidade andava como um trem desgovernado, sem freio, direto para o abismo, isso você encontra, você vai perceber em Salmo capítulo 53, versículo 2 e 3, que diz assim, Salmo 53, 2 e 3, Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundo. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Olha para aí, não há nem sequer um que faça o bem. Então se desviaram todos. Então todos pecaram. Então, como eu disse, antes de Cristo, o mundo andava como um trem desgovernado, direto para o abismo, sem piloto, sabe? Da destruição. Isso é antes de Cristo. Por isso que já estava, ele não veio para condenar, porque o mundo já estava condenado. É igual hoje, se você que não aceitou Cristo, você já está condenado, né? Você está condenado, porque você é escravo do pecado. Mas ele veio não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Então, o que Deus quer é que entendamos isso. Nós não, no geral, o mundo inteiro, entenda isso. Porque eu sempre bato nessa tecla, tem pessoas que pegam um dos atributos de Deus, como por exemplo o amor, né? E diz, se Deus é amor, o mundo diz, então no final tudo vai acabar bem para você que são crente e para nós que somos ímpios no mundo, como praticamos as coisas, vai acabar tudo bem, igualmente, porque Deus é amor. Só que o mundo esquece, nós não esquecemos disso, mas o mundo esquece que o mesmo Deus que é amor é 3 vezes santo e também é o que? Justiça, é justo. E jamais ele vai jogar o justo no mesmo lugar do ímpio. Então o mesmo Deus que é amor também é justiça. Amém? É isso que nós, o mundo inteiro, precisa entender. Glória a Deus. Então vamos aqui para verdade prática. A salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal, pois os que o aceitarem em todo tempo e lugar serão salvos por onde? Pela graça de Deus. Eu já falei da abrangência, eu queria só tocar aqui, serão salvos pela graça de Deus. Irmão, graça significa um presente. Ou seja, alguém me deu alguma coisa sem eu merecer, certo? Então isso é presente. Então, é algo que alguém me deu, no caso Deus, sem eu merecer. Bom, então é presente. Você sabia que o ser humano, ele costuma mais dar valor àquilo que custou o seu suor do que aquilo que veio de graça? Sabia disso? Então deve ser por isso que muitos desprezam a salvação, pelo fato dela ser de graça. Dá um exemplo. Na época das indulgências, da época da igreja católica, no começo, as pessoas tinham prazer em pagar, sabe o quê? Pelo cantinho do céu. A pessoa pagava. Mas por que eles valorizavam, irmão?
Porque era pago pela Igreja Católica. A Igreja vendia área, lugar no céu. Você quer ir para o céu? Então você precisa pagar. Alguém morreu, você acha que morreu em pecado? Sim, você paga uma quantia e aquela pessoa será liberta de onde ela está e vai para o céu, porque você pagou por ela. Então a Igreja Católica entendia assim. Então por isso que houve essa semana inteiramos o quê? 500 anos, né, da Reforma Protestante. Nós, a Igreja Evangélica, inteirou 500 anos. Agora é quinta-feira, não foi? Quinta-feira. Desse dia, porque Martinho Lutero se rebelou contra essas coisas, baseado no livro de Romanos, que ele se converteu baseado no livro de Romanos, que a salvação é pela graça e não pelas obras. A Igreja Católica dizia que era pela obra, ensinava e ele se rebelou. Por isso que inteiramos agora, na última quinta-feira, 500 anos desse protesto que houve na época, amém? Então, se fosse pago até o dia de hoje, tinha muita gente dizendo: quanto é? Está aqui a minha parte. Mas como é de graça, nós como ser humano costumamos rejeitar, não valorizar, porque aquilo é de graça. E de fato a salvação é de graça, e serão salvos pela graça de Deus. Então não é valorizado por muitos por esse motivo, porque é de graça, Deus está dando, não precisa fazer nada, amém? Por isso que não é valorizado. O ser humano tem esse defeito, um dos defeitos dele. Glória a Deus. Vamos lá. Então, para sermos salvos, só precisamos crer com o coração e o que mais? E confessar. Uma referência que sempre a pastora cita aqui é Romanos 10, 9 e 10, né? A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração crer de que Ele ressuscitou, que crer no seu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com a boca, com o coração, se crê. Para que se crê? Para a justiça. Como assim, irmão? Romanos 5:1, eu sou justificado pela fé. Então aqui está dizendo que se com o coração crê para quê com o coração? Para a justiça. Então, para eu ser justificado, eu preciso crer. E com a boca se faz confissão para a salvação. Eu confessar, amém? Glória, é só isso, é simples. E as pessoas não querem por esse motivo, porque então, não deve valer muita coisa não, eu só preciso crer, sem eu fazer nada, então não vale muita coisa não. A seriedade da nossa palavra, que a Bíblia fala, né, que a língua é um pequeno membro que tanto vai fazer levar para o céu como para o inferno. O poder está na língua, né? O poder. Porque Jesus, Deus criou o mundo pela palavra. Pelo poder da palavra. Poder da palavra. Que é um ato tão simples, porém não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo abria a boca e comentaria, né? Isso. É espiritual. Essa coisa tão pequenininha, falar, eu aceito. O confessar, ei irmão, guarde isso, tá? Está lá escrito confessar. O crer já está explicado. Agora o confessar, nós precisamos entender que tem algum sentido. Escutem. Vou confessar. Aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do Pai. Esse é me apresentar, confessar que me aceitou. E me aceitou como quem? Assumir, Jesus. Assumir. Não ter vergonha, né? Não ter vergonha. Aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. É a palavra de Jesus. Isso é confessar. É um sentido do confessar. E o outro sentido do confessar significa também reconhecer o meu estado, o meu verdadeiro estado. Porque tem gente que olha para Deus, olha para nós e diz: bom, eu também vou ser salvo, porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo. Não aceitou Jesus. Então ele está confessando alguma coisa. Então nesse sentido não serve. E nesse sentido é o quê? É confessar que eu sou quem eu sou. Quem é que eu sou? Um miserável pecador. Mas tem gente que não assume: Senhor, eu não faço tanta coisa de errado. Assume por esse lado. Então esse não confessa. Confessar é reconhecer o seu verdadeiro estado e mostrar, ter ciência que não consegue se libertar. Irmão, você vê alguém libertado do pecado, você pensa: isso aí foi liberto. Não é coisa simples, porque o homem, ele não consegue por si próprio se libertar. Então não é simples. Se a hora que eu quiser parar de beber, eu paro. A hora que eu quiser parar de fumar, eu paro. A hora que eu quiser parar de mentir, eu paro. Não, isso não é verdade. Porque isso faz parte do grupo de pecado, de obra da carne. Então não é fácil. Para o homem é impossível se libertar disso.
Porque senão, se fosse possível se libertar disso, não tinha necessidade de Cristo morrer na cruz, ok? Porque Ele morreu para isso, para nos libertar do poder das trevas, amém? Vamos entrar aqui na leitura bíblica em classe, que se encontra... Alguém quer falar mais alguma coisa? João capítulo 3, versículo 16 a 18, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e 6. Eu vou ler o primeiro, irmão, da prosseguimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê vai estar condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém? O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu reino. Glória a Deus, amém. Vamos lá para a introdução. Deus abençoe os irmãos. Vamos lá. Introdução. A salvação em Cristo alcança a todos. João 3,16. É tão eficaz que foi completada de uma vez por todas, pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Somente por intermédio de um Cordeiro tão perfeito, de um sacrifício tão completo e de um Deus tão amoroso, se poderia realizar essa obra de maneira a raiar a luz para os que estavam em trevas. Glória a Deus. Bom, quero comentar só uma coisinha aqui. Escute só, sobre esse Deus amoroso. Olha, a tentativa desse Deus amoroso em salvar o homem não começou ali com Cristo, não. Começou há mais tempos atrás e custou a vida de pessoas. Custou a vida de pessoas. Essa tentativa de Deus resgatar a humanidade, a princípio Israel e consequentemente a humanidade. Se você vê a palavra de Jesus, Mateus capítulo 23, 37, olha o que Jesus diz. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas e tu não quiseste. Então, esse período aqui é chamado de misericórdia. Eu disse em aulas passadas, irmão, que Deus, você não encontra uma referência bíblica, Deus aplicando o seu juízo antes de aplicar a misericórdia. Você olha para cá, trazendo para aplicação prática, você vê, rapaz, esse irmão, olha, só vai pecando, fulano só vai se destruindo, fulano está no mundo do pecado, fulano está assim, e o camarada continua vivo. Esse período é chamado de período de misericórdia para com aquela pessoa. Mas é um período, tá? Não devemos abusar, devemos usar, mas não abusar desse Deus amoroso. Por quê? Porque depois da misericórdia, logicamente, obviamente, vem o juízo. Vem o juízo. E você, uma referência que eu gosto muito sobre isso, desse Deus misericordioso, é Jeremias, Provérbio, vamos ver aqui. 29, 1, é isso? É isso, pastor? 29, 1, vamos ver se é. Quem achar primeiro pode ler. 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido, Provérbio 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido, a repreensão faz parte da misericórdia de Deus. Provérbio 29, 1. Muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Nossa, esse versículo sempre eu
perguntava. Eu queria entender, eu não entendi essa parte dele. Então, isso aí é a misericórdia de Deus. Ou seja, mas o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Ó, olha aqui para mim, irmão. Cerviz, ó, pescoço, não baixa a cabeça, endurece. Por quê? Por exemplo, você errou e uma pessoa vai falar com você, o que é que a gente faz? Baixa a cabeça. Eu estou errado, então eu baixo a cabeça. Nesse sentido aqui é de baixar a cabeça. O homem que muitas vezes repreendido pelo Senhor, endurece a cerviz, ele não baixa a cabeça, não reconhece o seu erro, continua de cabeça erguida, ele será quebrantado sem que haja cura. Mas note que a misericórdia está antes. Qual é? O homem que muitas vezes repreendido, ou seja, ele muitas vezes cobra, Senhor, está ali repreendendo ele. Por quê? O que é que a palavra diz? O Senhor repreende e castiga o quê? O filho que ele ama. Não é assim? Então, aí depois não adianta dizer o quê? Eu não tive chance, ninguém me alertou. E a igreja está aí anunciando. Está anunciando. E eu mostrei que Deus não... ainda que alguém acha que o Senhor está tardando, Ele não está. Então, se Ele não está tardando, Ele é o quê? É o quê se Ele não está tardando? Ele é longânimo para com todos, não querendo que nenhum se perca, mas que venha. Mas se ao ultrapassar o limite da longanimidade, você não aceitou, só restou o que para você? A aplicação do juízo de Deus. Não tem misericórdia para você. A versão da pastora Landa, veio, que a minha versão é a versão acho que mais ampla, assim, quem é repreendido muitas vezes e temia em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Aí, ó, é o mesmo sentido, entendeu? É dessa maneira, bem? Destruição. Quer dizer, foi avisado, mas depois deu crente. E tem até uma referência no provérbio também. Foi avisado várias vezes na caminhada. Foi avisado várias vezes na caminhada. Então ele pode ser pego, ele pode perder a salvação. Claro que ele pode, porque se ele morrer em pecado, existe aí. O que vem o último dia como um laço, né? A gente não quer como laço, porque a gente não sabe o que nos espera amanhã. Eu estou aqui ministrando a aula para vocês, mas amanhã é segunda-feira, eu não sei se vocês vão me ver amanhã, eu não sei se eu vou ver vocês. Então a nossa vida é como uma vela acesa no tempo, o vento fica batendo nela o tempo todo. Pode nos morrer a qualquer momento, nós não sabemos a que momento, mas o Senhor está aqui. Pelo amor que Ele sente por mim, Ele vem me repreendendo, me disciplinando, me chamando, e eu, o nariz empinado, pescoço duro, não baixo a cabeça, não reconheço que estou errado, e sinal que eu não aceito a disciplina. Então virá o que sobre mim? Repentina destruição sem que haja cura. Qual é a repentina destruição? Eu morri sem aceitar a disciplina, a correção do Senhor. Então isso é destruição e não há cura para mim. Pois não há cura para mim. Por que não é? Porque eu morri aonde? Sem aceitar a correção do Senhor. Amém? Então, se eu morri, como eu disse em aulas passadas, se eu morri, eu não posso falar, nem posso crer, né? Então para mim já era. Amém? Glória a Deus. Vamos entrar na lição. O que é a obra expiatória de Cristo? Primeiro subtópico, a necessidade de expiação. Com o termo expiação, nós nos referimos ao ato de remir uma pessoa de um crime ou falta cometida. Foi isso que aconteceu conosco por intermédio da obra expiatória de Cristo. Esta se tornou necessária porque o pecado atingiu a humanidade e a criação, de modo que o ser humano não consegue resolver esse problema por si mesmo. Nesse contexto, a obra expiatória de Cristo se expressa por meio do padecimento de cruz para aniquilar o poder do pecado sobre o ser humano. Romanos 5, do 20 e 21. Foi na cruz
do Calvário, o lugar em que se deu o sacrifício expiatório de Cristo, substituindo o pecador pelo justo. Cordeiro de Deus que pagou em nosso lugar e para sempre a dívida do nosso pecado. Esse ato é suprema expressão do amor do Pai por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, para com todos os homens. Glória a Deus. Bom, é por isso que eu digo para vocês, irmão. Você fala assim, irmão Reginaldo gosta muito de ler a Bíblia, gosta muito de estudar. Até em aula que eu acho que eu não vou dar aula, aquela semana eu também estudo como se eu fosse dar. Por quê? Porque quanto mais eu aprendo sobre esse Deus, mais eu quero me envolver com as coisas de Deus. Mas se eu não sei nada, não sei das coisas de Deus, a tendência é eu me afastar das coisas de Deus, porque eu não entendo. Então, se eu não entendo, eu não pego amor. Quanto mais você se envolve, você sabe o que Cristo fez, você se envolve, você ama, você faz com carinho, com amor, com dedicação. Amém? Então, aqui voltando aqui para a lição, vamos lá. Expiação é o ato de purificação ou santificação. Existe uma necessidade, no caso está dizendo aqui, existiu uma necessidade da expiação pelo fato do pecado ter afetado toda a raça humana, que é, vocês sabem, Romanos 3, 23, que eu citei, todos os pecados. Irmão, interessante que o pecado atingiu o homem a ponto, como diz aí, era necessária a expiação, porque o pecado atingiu o homem a ponto dele não conseguir fazer mais nada sozinho. E a prova disso você vê em Gênesis capítulo 2, versículo 7, olha o que diz. Então foram abertos os seus olhos, os olhos de ambos, e conheceram que estava nus, e cozeram folha de figueira e fizeram para si o quê? Aventais. Nem isso o pecado lhe permitiu fazer bem feito. Nem isso. O que, irmão? Roupa para si não era uma roupa adequada para eles. Um ia continuar vendo a nudez do outro. O que é que Deus fez? Quando viu essa situação, sacrificou o cordeiro e fez uma coisa bem feita para eles. O que foi que Deus fez? Roupa de pele. Roupa de pele. Isso você encontra em Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Ou seja, nem sequer as suas vestes eles conseguiram fazer. Imagina, e interessante que esse animal que Deus o matou, para que a roupa foi pele de animal, já tipificava o sacrifício de Cristo, mostrando que o homem podia fazer qualquer sacrifício. Esse que ele fez a princípio, eu fiz uma roupinha para mim, para minha esposa, tal, é um sacrifício, mas não era o suficiente. Deus, eu não vou fazer o perfeito, eu vou fazer um para vocês verem, que é uma tipificação do perfeito. Deus matou o cordeiro, já mostrando que, simbolicamente, ou tipificando qual era a solução para o pecado, e fez roupa para ele, fez roupa bem feita, mostrando que vocês não estão sabendo nem se vestir, então vou fazer algo melhor para vocês, já mostrando que lá na frente, o que eu vou fazer para libertar vocês, que é através de um cordeiro, só que esse cordeiro é meu, amém? É o que Deus está dizendo aqui. Ainda falando sobre, vamos lá, então, Isaías é conhecido como o quê? O profeta messiânico. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi ferido, Cristo, por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse sarado é no sentido espiritual, no sentido de pecado. Fomos sarados. No caso aqui, foi na cruz do Calvário que o justo recebeu castigo pelos injustos. Foi na cruz do Calvário que o bendito se fez maldito. Olha para aí. O bendito se fez, não é, mas se fez maldito. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Uma pergunta: por que Cristo se fez maldito por nós? Porque nós é que seríamos condenados, né? Isso, nós seríamos condenados. Não tem maldição. Mas, então, biblicamente falando, ele se fez maldito para que a promessa que foi feita a Abraão se cumprisse na nossa vida. Gálatas 3,14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nos recebamos a promessa do Espírito. Então, Jesus se fez maldito para que nós recebêssemos aquela promessa, que a promessa não foi feita a Abraão, nem a descendência de Abraão, aos filhos, mas ao Filho, que é justamente Jesus. Nós somos filhos de Abraão através de Cristo. Amém? Então, essa passagem do Abraão, Gênesis 12:3 diz assim: e abençoar-te-ei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, ou seja, na semente que de ti irá sair, porque em Abraão nós não somos, nós não vivemos nem na época de Abraão, ok? Mas era a semente que iria sair de Abraão. Bem? E ainda falando sobre a expressão do amor do Pai, em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus é o quê? Que Deus é o quê? Deus é amor. João 3,16 diz que Deus é amor, falando do amor, desse Pai maravilhoso. Diz que Deus amou. Primeira epístola de João 4,8 diz que Deus é amor. Já não diz que ele amou, diz que ele é amor. E Romanos capítulo 5, versículo 8 diz o quê? Não diz que Deus é amor, e nem diz que Deus amou, mas diz que ele prova seu amor. É isso que devemos fazer também, irmão. Porque eu falar, eu já disse em aulas passadas, nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. Mateus capítulo 7, versículo 31. Nem todos que me diz Senhor, ou seja, que fala, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz. Que Deus prova, está junto. Primeira epístola de João 4:8. Não, que Deus prova? Sim. Que Deus prova é Romanos 5:8. Agora, que Deus é amor é 1 de João 4:8. Bem? Então, é o que nós devemos fazer. Não falar só. É claro, uma declaração de amor é maravilhoso, mas a maior declaração de amor é a atitude. Então, Deus amor? Sim. Deus é amor? Sim. Mas também Deus prova seu amor com atitude. O restante do versículo, se você ler, Romanos 5:8, Deus prova seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí, ó. Isso é prova. Então, fala que a obra sem fé é morta, né? A fé sem a obra é morta. Eu posso falar que eu tenho fé, mas se eu não fazer algo pela minha mostra fé, a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, é igual Abraão, ele teve obra, não teve? Ofereceu? Mas a obra contribuiu para aperfeiçoar a fé dele. Como assim? Porque eu digo, eu creio. Ué, mas se eu não mostrar que eu creio com as minhas atitudes, a minha fé é vão. É vão. Eu creio. Dá um exemplo. Eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Bom, como Salvador é fácil. Agora você crê como Senhor? Creio. Qual é a obra disso? É obedecer. Ele é meu Senhor. Então a obra disso é eu obedecer. Bem? Então a fé sem a obra é morta. Glória a Deus, né? Então vamos lá. Então aqui, voltando aqui ao assunto, irmão, eu citei 3 coisas: Deus amou, Deus é amor e Deus prova seu amor. Dessas 3, 2 coisas nós podemos ser, ok? Nós podemos atuar. Nós não podemos ser amor, porque Deus é amor, é um dos atributos de Deus, incomunicável. Então nós não podemos ser amor, mas nós podemos ter amor, porque a Bíblia diz em Romanos 5:5 que o Espírito de Deus derramou esse amor de Deus em nossos corações. Está lá Romanos 5 aí, ó. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós podemos ter esse amor, amar, nós não podemos ser amor, ok?
porque amor é Deus, é um atributo de Deus. Nós podemos amar. E a segunda coisa que ele fez é provar. Nós podemos provar, não só amar, mas provar que amamos. Primeira Epístola de João 3:16 diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Então isso é prova de amor. Nós também podemos provar, amém? Vamos lá para o segundo subtópico. Diz assim: a abrangência do pecado. As escrituras mostram que todos pecaram e que por isso foram afastados da presença de Deus, passando a inclinar-se para o mal. O problema do pecado é tão sério que sua abrangência é tão grande que a Bíblia mostra que ele faz a separação entre o pecador e Deus, impedindo as pessoas de serem salvas da ira divina. Assim também a natureza foi atingida pelo pecado, fazendo a terra sofrer graves consequências naturais, degradação ambiental, poluição e destruições, por causa da ganância. Por isso a terra geme, aguardando uma restauração plena por meio da redenção do Filho de Deus, quando enfim o Senhor Jesus reinará para sempre. Glória a Deus. Então, o primeiro a ser afetado foi quem? Pelo pecado? O homem. Quem pode me dizer qual foi o principal? Teve vários prejuízos, o homem, por causa do pecado, mas qual foi o principal deles? Não, misericórdia, trabalhar não. Trabalho não é maldição, foi dado antes do pecado. Trabalho é bênção. Isso, a maior consequência do pecado foi essa. Que vocês sabem, olha que coisa bonita. Eis que a mão do Senhor, Isaías 59:1. Todo mundo lembra dessa referência. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Aí o pregador para aqui, porque não completa dizendo: mas são os vossos pecados que faz divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então o maior prejuízo na vida do homem foi a separação. Então causou separação. E como eu disse em aulas passadas, a criatura não foi feita para viver separada do seu Criador. Porque se ele tentar, o primeiro que tentou, Adão, certo? Separar, já trouxe constrangimento para ele e a sua esposa, acabou a união, porque um começou a criticar e acusar o outro, então acabou. Segundo, Caim, o que aconteceu? Matou seu irmão. Então todos aqueles que tentam viver afastado de Deus, declarar a independência de Deus, só traz desgraça para a sua vida. Não é assim? Glória a Deus. Vamos lá. Então, Deus criou o homem reto e perfeito, porque tudo que Deus fez foi reto e perfeito. Isso você encontra em Eclesiastes 7:29, diz assim: eis que o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias ou muitas invenções. Eclesiastes 7:29. Então, o pecado se tornou tornou o quê? O homem o quê? O pecado tornou o homem o quê? Se Deus fez o homem perfeito. O pecado tornou o homem o quê? Imperfeito. Ok? Tornou o homem imperfeito, para que o homem voltasse ao seu estado de perfeição. Deus lhe deu o quê? Quem lembra o que Deus deu? Eu falei em aulas passadas, irmão. Deus deu duas coisas para o homem voltar ao seu estado de perfeição. Qual foi as duas coisas? Olha que eu falei em aulas passadas. Deus deu duas coisas ao homem. Não, isso aí é o que Deus deu. Repare. Primeiro Deus deu a sua palavra. Isso aqui, irmão, sabe isso aqui que Deus deu? É para a nossa perfeição, a palavra. E onde está escrito isso? Segunda Epístola de Paulo a Timóteo 3:16-17 diz: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Sim, mas para que tudo isso?
Aí o restante diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a primeira coisa que Deus deu ao homem para que ele voltasse ao seu estado de perfeição foi a sua palavra. Qual foi a segunda coisa? 2 Timóteo 3, 16, 17. Qual foi a segunda coisa que Deus deu ao homem para completar, para que ele voltasse ao seu estado de perfeição? Bom, Deus deu a palavra, mas não tem quem me ensine. E aí? Deus não tem quem me ensine a palavra. Glória a Deus. Não. O Espírito Santo vai usar, mas a segunda coisa que ele deu, não, foi os dons ministeriais. Dons ministeriais, ele deu para o nosso aperfeiçoamento. Você sabe, isso aí eu expliquei. Está em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Olha o que diz. Efésios: e ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, e outros para pastores, e outros para doutores. O 11. E agora? Só? Não. Querendo ele o aperfeiçoamento dos santos. Então essas duas coisas, guarde isso. Os dons ministeriais, alguém que ensina, alguém que pastoreia, alguém que evangeliza, no caso evangelista, ele deu essa classe, esses dons ministeriais, deu esses dons, querendo ele o aperfeiçoamento. Então Deus deu essas duas coisas, ok? Claro que o Espírito Santo é fundamental, é o Espírito Santo que nos usa com a palavra para o aperfeiçoamento dos santos. É claro que o Espírito Santo é a base. Tá? 4, capítulo 4, versículo 11 e 12. Então vamos lá. Então Deus fez o homem à sua imagem. Eu disse que Deus fez o homem perfeito, né? Ele se tornou imperfeito, o pecado tornou imperfeito. Então Deus fez o homem à sua imagem, mas o pecado manchou a imagem de Deus no homem. O pecado manchou a imagem de Deus. Irmão, não tirou a imagem de Deus, não, continua a imagem de Deus no homem, só que manchada por causa do pecado. Eu disse em aulas passadas. Agora, quem entra em ação para limpar essa imagem? Eu disse em aulas passadas. Quem entra em ação para limpar essa imagem que está no homem, a imagem de Deus no homem, que está suja, o homem sujou com o pecado? Quem entra em ação agora para limpar? O Espírito Santo. Olha aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios 3 e 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, essa imagem manchada que está no homem de Deus fez o homem a sua imagem. Então, mas está manchada por causa do pecado. Então é o Espírito Santo que está cada dia mais limpando essa imagem. Então, cada dia que passa, se parecemos mais com Deus. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é perfeito. E cada dia que passa, nós estamos nos aperfeiçoando. Isso quer dizer que essa imagem está sendo limpa. Amém? Só uma coisa que eu observo assim, que o Senhor, ele pede, ele é muito exigente, né? Que ele pede aperfeiçoamento, né? Ele não aceita qualquer obra. Não. Por isso que eu creio, assim, cada um tem o seu chamado, né? É igual o Cleito cantou aqui um hino, o Cleito cantou um hino aqui falando: eu tenho um chamado. Foi ontem, lembra? Não foi, Cleito? Você cantou? Foi. Irmão, sobre chamado. Quando você descobre, não é Deus que vai te dar, tá? Dizer quem é. É você que tem que descobrir qual é o seu chamado. É você. Onde você se identifica mais. Aquilo é o teu chamado. Então, quando você descobrir o seu, invista no seu chamado. Invista. Entendeu? Por exemplo, o chamado do irmão Reginaldo é louvar, é cantar. Então ele tem que fazer o quê? Não é para Jesus, eu faço. Eu nem ensaiei, mas é para Jesus, eu faço de qualquer jeito. Não. Se é para Jesus, é que tem que fazer bem feito. Eu preciso o quê? Ensaiar, treinar, cuidar da minha voz. Se eu vi que o meu chamado é louvar, né? Se o meu chamado é pastorear, o que é pastor? A palavra pastor vem de pasto. Pasto é alimento. Pasto, né? Pasto das ovelhas. Pasto é alimento. A palavra pastor vem de pasto, alimento. Então o pastor alimenta. Mas se o pastor não tem alimento,
né? Ele tem que investir no seu chamado. Amém? Então cada um tem um chamado. Cabe a nós descobrir qual é o nosso chamado. Então quando você investir no seu chamado, amém? Isso até no curso que nós fizemos de tem que investir no nosso chamado. Eu lembro que ele falava, até quando você vai ministrar, até para você cuidar da sua voz, né? Ele ensinou, né? Ensinou. Não, antes, quando eu ia pregar, minha garganta secava, toda hora eu bebia água, toda hora. Não pode beber água. Foi literalmente, até na aparência, né? Foi, a Falou. aparência faz a diferença. Barba, cabelo, unha, até isso falou, quem já sabe. Então ele falou assim, você louva bastante. Você vai lá, toma um copo de água, dá um choque na garganta, você fica rouca. Se você está pregando, você está dando glória, ele vai lá, água. Você tem que tomar água antes de você pregar, você tem que tomar água. Na hora que você está ministrando, você tem que... Ou então, de vez em quando, eu já comecei. De vez em quando eu dou um gole. Agora, se eu falar, isso, meia hora comer uma pregação e for lá e tomar, pode dar um choque, né? Porque está muito agitada a nossa garganta, pode dar um choque. E você até, pode acontecer naquele momento a sua voz desaparecer. Você não conseguir nem falar mais para terminar a sua ministração. Então, no caso de isso que é uma coisa mais, que é devagar. Mais calmo, né? E às vezes o Espírito Santo começa a te usar ali, você começa a glorificar, fica bem, né, garganta. É dessa maneira mesmo, pastor. É vivendo e aprendendo, viu aí? Coisa maravilhosa. Então, voltando aqui, irmão, Isaías, ainda no tópico que eu estou falando, tá? Isaías, no capítulo 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Trabalha, ok? Deus trabalha. João capítulo 5, versículo 17, Jesus disse, e disse-lhe Jesus, e Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Vocês podem me dizer qual é o principal trabalho de Deus? Em prol de nós. Sim, mas qual é o... Em prol de nós, claro, mas qual é o principal? Deus trabalha para me abençoar, Deus trabalha enquanto eu durmo, mas qual é o principal trabalho de Deus em nosso favor? Quem sabe dizer? Faz parte. Olha o que diz Isaías capítulo 43, versículo 24, sobre esse trabalho de Deus. Isaías 43, versículo 24: não me compraste por dinheiro, Deus falando, não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. 43, 24: mas me deste trabalho com os teus pecados. Mas me deste trabalho com os teus pecados. Então esse é o principal trabalho de Deus. Entendeu? Esse é o principal trabalho de Deus. É tirar aquilo que ele prometeu, tirar o pecado da humanidade, ok? Tirar, esse é o principal trabalho de Deus. Porque Jesus não morreu na cruz para me dar carro. Morreu? Para me dar casa? Não. Sabe por quê? Até o ímpio, do pior ímpio que existe, ele pode ser próspero, ele pode ter carro, casa. É só ele ser um cara trabalhador, né? Então ele vai conquistar. Mas Jesus, o objetivo de Cristo na cruz foi para isso aqui, para esse trabalho, tirar o nosso pecado. João capítulo 1, versículo 29, João Batista disse o quê? João Batista, quem lembra? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o trabalho maior de Deus e o principal é esse, o objetivo de Deus. Isaías 43, irmão. O que eu citei agora, Isaías 43, 24. Que o trabalho de Deus é esse, amém? Vamos lá no terceiro, subtópico. A expiação de Cristo. Como estudamos em lição anterior, os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para a obra expiatória de Cristo, em que uma vítima inocente morria pelo verdadeiro culpado, a fim de remir o pecado e a culpa dele, enquanto os sacrifícios do Antigo Testamento apenas minimizava, guarde isso, minimizava a situação do pecador. A obra expiatória de Cristo resolve de uma vez por toda o grave problema do pecado.
Glória a Deus. Terceiro aqui, né? Então, voltando aqui, as ofertas de sacrifício com animais, não era para tirar o pecado. Era para quê, irmão? As ofertas e o sacrifício do Antigo Testamento, era para quê? Se não era para tirar o pecado, era para quê? Minimizar. Era assim, vou explicar, trazer para uma aplicação prática para a gente entender melhor. Era assim, o pecado está aqui. Eu dava um animal como sacrifício, para quê? Aquele sangue de um animal inocente cobria, isso foi Deus que pediu, cobria o pecado, não tirava, cobria, e com isso é como se Deus não visse o pecado, está coberto, ok? Coberto. Então isso não era para acabar com o problema, mas era para minimizar o problema. Então Deus, para acalmar, apaziguar a ira de Deus contra o pecador. E qual foi o problema aqui? É que, como era um sacrifício meu que eu fazia, foi banalizado. Eu só preciso, por exemplo, Deus fala, se você pecar, você faz isso. E eu me acostumei com o pecado. Isso, é só fazer isso e tá, entendeu? As pessoas se acostumou, o que Deus queria não era isso. É que as pessoas, cada dia que passa, diminuísse o pecado. Mas a pessoa entrou na mente que eu posso continuar pecando, eu só faço esse sacrifício e está tudo bem. E continuava com o pecado. Então Deus queria que cada dia que passa a pessoa se conscientizasse do seu erro, não se acostumasse com o seu erro e oferecesse um sacrifício, tá? Igual aquele que foi o filho de... Não sei se foi o filho de Davi, que tocou na ponta do altar para morrer, que Paulo matou, né? Foi Adonias, né? Aquilo era uma porta de escape. Imagina, tocar enquanto está seguro não pode matar. Então as pessoas podiam aprontar como quisesse e se valer daquilo como um amuleto, né? Então, e a prova que não tirava o pecado, apenas cobria o pecado para acalmar a ira de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 1, porque tendo a lei sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que se achegam a ele. Não poderia se aperfeiçoar aquele sacrifício, os que se achegavam a Deus. Não podia aperfeiçoar porque não tira o pecado. Então não podia ser aperfeiçoado, só cobria o pecado para a ira de Deus não chegar sobre o povo. Então foi uma ordem de Deus, isso é uma prova de amor. Porém, Hebreus 10:4 diz, porque é impossível que o sangue de touro e de bode tire pecado. É impossível, então não tirava, só acalmava a ira de Deus. Então Jesus se ofereceu por nós, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Mas só virá buscar quem? Jesus só virá buscar quem? Quem está à sua espera. Não virá buscar todos. Quem está à sua espera. Hebreus 9:28 diz, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que espera a salvação, né? Sem Cristo, todo ser humano estava separado de Deus. Separado, ou seja, porque Deus é santo. Mas aqueles que aceitarem a Jesus, logo de imediato são justificados por Ele diante de Deus. Então, no momento que você aceita Jesus, Jesus te justifica diante de Deus. Romanos 5:1. Tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amém? Então, Romanos 3:24, sendo justificado gratuitamente pela fé, pela redenção que é em Cristo Jesus. Irmão, Deus sempre nos dá uma chance. Até o último momento de nossa vida, Ele nos dá uma chance. Apocalipse 12:10 diz que o diabo nos acusa de dia e de noite. Mesmo nós tendo aceitado a Jesus como nosso Salvador, ele tenta nos acusar de dia e de noite. Esta é a função dele. Mas se você ler segundo o livro das Crônicas 32:7, vai dizer que maior é o que está conosco do que o que está com o mundo, ok?
E se é maior aquele que está conosco, olha o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 3, versículo 33, capítulo 8, versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem os justifica. Olha para aí. Romanos 8:33. Quem intentará? O diabo está para acusar. Aí Paulo diz: quem intentará uma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, não é outra pessoa. Ô glória! Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então não importa a acusação dele, o maior que está conosco, e esse maior é o que nos justifica. Amém? Vamos lá para o segundo tópico. Segundo tópico diz assim: o alcance da obra expiatória de Cristo. Primeiro subtópico: a impossibilidade humana. Toda a tentativa do homem de manter-se puro, sem pecado, por esforço próprio, fracassou. Nesse sentido, um sistema de sacrifício foi apenas um vislumbre do que viria por intermédio da morte vicária de Cristo. As Escrituras mostram que a lei é incapaz de justificar o homem diante de Deus, já que o ser humano não conseguiu resolver o problema grave do pecado, pois ele não pode mantê-lo oculto diante de Deus. Somente o Senhor Jesus pode resolver o quê? Tal problema. Somente Jesus pode. É por isso que a Bíblia diz que a salvação só em Cristo. Vamos lá. Esse aqui. Primeiro aqui, a lei de Deus não foi concedida para justificar o homem, irmão. A lei de Deus, que Deus colocou, não foi concebida para justificar o homem. Porém, se o homem conseguisse cumprir a lei, ele seria justificado por ela, sabia? Se ele cumprisse a lei, ele conseguiria ser justificado. A Bíblia diz. Vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse não cobice. Ou seja, aqui eu estou mostrando que a lei, ela serviu de quê? De um ensinamento, de um instrutor, de um condutor para levar a humanidade a Cristo, ok? Romanos 2:13 diz assim: porque os que ouvem a lei, é aí que eu falei para vocês, que se o homem cumprisse a lei, ele seria justificado por ela, mas nenhum conseguiu cumprir. Romanos 2:13 diz assim: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Ó, os que ouvem a lei. 2:13. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Mas quem conseguiu praticar a lei? Ninguém conseguiu praticar, então por isso não foram justificados. Romanos 2:13. 13. Então não conseguiram ser justificados porque não cumpriram. Amém? E se tivesse cumprido, conseguiria ser justificado. Mas o homem, além de não cumprir, ele conseguiu invalidar, adoecer a lei de Deus. Já que nenhum homem conseguiu cumprir, chega Jesus e diz, mais ou menos assim: olha, esqueça tudo, esqueça a lei, esqueça os preceitos, esqueça os mandamentos, esqueça tudo. Jesus disse mais ou menos assim: e eu preciso fazer o que então, mestre, para que eu seja salvo? Aí Jesus disse: esqueça toda a lei, só lembre de duas coisas. Qual é? Amará o seu Deus. Amará o seu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só isso, se você lembrar disso, faça isso, você cumpriu toda a lei. Então, Jesus facilitou, ele resumiu a lei, todos os mandamentos para nós, para que nós possamos cumprir. Bom, então, se eu amar a Deus sobre todas as coisas e se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, então eu não preciso mais cumprir nada, porque tudo já está ali dentro. Aquele que ama cumpriu toda a lei, foi o que Paulo disse, não é isso? Amém?
Glória a Deus. Irmão, você vê aí a prova que se eu cumprisse a lei, eu era justificado por ela, que o homem perguntou para Jesus: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: conhece os mandamentos? Aí ele olhou para Jesus e disse: claro, Senhor. Jesus: não amará, não matará, não amará, tudo isso, né? Aí ele falou para Jesus: sabe o quê? Isso eu tenho observado desde a minha meninice, ou seja, eu venho cumprindo isso, eu já cumpro isso aí. Mas ele não cumpria. Por que ele não cumpria? Porque a prova diz que Jesus mostrou para ele que o coração dele estava preso ao dinheiro. Que quando Jesus falou, Jesus amou ele de verdade, o amou e disse: ainda te falta uma coisa, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Ou seja, se desliga do material. O que aconteceu? Ele provou para Jesus e para todos ali que não vinha cumprindo a lei. Deus não tinha primazia na vida dele. Ele estava preso ao dinheiro. Jesus simplesmente só mostrou para ele ali que ele não vinha cumprindo. De fato, que ninguém cumpriu. Mas se ele dissesse: mestre, isso eu falo como homem, é impossível, mestre. Por mais que eu tenha tentado, eu não consigo cumprir tudo. Opa, isso aí sim. Aí ele reconheceu. Mas ele não reconheceu. Ele falou: isso aí, essa lei, esse mandamento, eu cumpro já desde a minha meninice, mocidade. Enquanto na verdade não estava cumprindo. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Foi por isso que Jesus veio e cumpriu, para que nós tivéssemos direito a alguma coisa. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos para o segundo subtópico. E a hora nos espera. Cristo ocupou o lugar do pecador. A expiação aponta para o grande amor de Deus para com o pecador. Nosso Senhor supriu a necessidade de reconciliação do ser humano com o Pai de amor, que deu o seu Filho como oferta expiatória. Nesse sentido, a morte de Cristo é substitutiva, pois quem deveria morrer era quem? O próprio homem. Mas Cristo ocupou esse lugar e perdoou o pecado, destruindo o poder do pecado. A morte vicária de Cristo na cruz representa a nossa morte, pois foi esse sacrifício que nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Glória a Deus. Então, Cristo se fez maldição por nós, já comentamos isso aqui. Vamos lá. Então esse Romanos, 2 Coríntios 5 e 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Morte vicária aqui significa o quê? Morte substituta, ou seja, o imaculado morrendo pelo imundo, o perfeito morrendo no lugar do imperfeito, o justo morrendo no lugar do injusto, o inocente morrendo no lugar do culpado. Jesus Cristo, o nosso Senhor, assumiu o nosso lugar na cruz, para que tivéssemos o quê? A vida e vida em abundância. A morte de Cristo na cruz representa a nossa morte, representa a morte do velho homem, da velha criatura. Segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15 diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Olha aí, logo, se um morreu por todos, Jesus morreu por todos, logo todos morreram. Todos nós morremos na cruz com Cristo. Quem morreu na cruz com Cristo? A velha criatura. Não foi você como nova, foi a velha criatura, né? E o restante diz: ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, eu vivo, como Paulo disse, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele quer dizer o quê? Eu não sou mais o Senhor da minha vida, nem o pecado é Senhor, nem o diabo é Senhor da minha vida. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, né? É o que ele disse: não vivo mais eu, então não faço a minha vontade. Amém? Glória a Deus. Vamos para o terceiro? O alcance universal da obra expiatória. O alcance da obra expiatória operada por Cristo é universal, pois ele envolve todos os homens
e o homem todo. Olha aí, coisa importante. Todos os homens e o homem todo. Espírito, alma e corpo, alcançando todo mundo. Além disso, por meio da expiação de Cristo, é garantida a redenção e a reconciliação, a justificação e a adoção e o perdão dos pecados. Entretanto, convém destacar essa tão grande salvação. Precisa ser aceita pela fé para se tornar afetiva. Então, interessante essa passagem que eu chamei sua atenção aqui, Cristo, ele quer salvar, ou seja, o seu sacrifício tem poder, tem capacidade, é abrangente para salvar todos os homens e o homem no seu todo. Então, todos os homens mesmo. E o homem no seu todo é qual? Um homem é formado de quantas partes? 3. Quais são? Vou mudar só a inversão. Espírito, alma e corpo. Mas, irmão, está aí, ó, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Por que está Espírito, alma e corpo? E não corpo, alma e espírito. Sabe por quê? Está dizendo para a gente que o mais importante é o espírito. É o espiritual. O homem é formado de 3 partes. 2 delas é espiritual, que é a alma e o espírito, e a segunda é o corpo. Então, o espírito é o mais importante. É por isso que eu sempre digo que nós precisamos alimentar esse espírito e não essa carne, porque Gálatas 5, versículo 17 diz que há uma luta entre o espírito e a carne. Eu não digo alimentar de comida, irmão, entendeu? Com as obras da carne ou com o fruto do espírito. Então nós precisamos investir muito tempo no espírito. Por quê? Eu sempre faço a comparação. Tem 2 animais, os 2 vão lutar. Qual é o mais forte? É aquele que você alimentar mais. Qual é o mais fraco? Aquele que você alimentar menos. Se há uma luta dentro da gente, a carne contra o espírito, o que você alimentar mais é o que vai vencer. Ok? Por isso que o espiritual tem em primeiro lugar espírito, alma e corpo. Glória a Deus. Amém? Vamos agora para o terceiro tópico, né? Cristo ofereceu salvação a todo o mundo. Primeiro subtópico: o perdão, libertação e cura. O maior resultado da salvação operada por Jesus é o perdão, guarde isso, dos pecados e a reconciliação do pecador com Deus. Ainda por meio da salvação de Cristo, Deus se fez presente na cura dos enfermos, na ressurreição dos mortos, no anúncio do evangelho aos pobres, na libertação do ser humano das várias opressões que o assolam, na chegada do reino de Deus e na vida eterna do salvo. Glória a Deus. Vamos lá, primeiro aqui. Bom, tem muita coisa importante aqui, ó. Perdão, libertação e cura. Então, a salvação em Cristo nos traz vários privilégios, como o primeiro, o mais importante de todos, o primeiro e mais importante de todos, é o perdão dos pecados. Esse é o primeiro e o mais importante de todos. Já tenho dito aqui que ainda que se Cristo não fizer outras coisas por nós, só o fato desse privilégio de perdoar os nossos pecados, isso já é de grande tamanho. Então, nós precisamos deste, porque nós nos rebelamos contra Deus. Palavra de Daniel, capítulo 9, versículo 9. O Senhor, nosso Deus, ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra Ele. Então, nós nos rebelamos contra Ele. Então, a criatura se rebelou, decretou a independência de Deus. Então, por isso que Daniel está dizendo, nós precisamos de perdão. Então, Deus fez muitas coisas por nós, mas o principal deles é o perdão. Para termos o perdão de Deus, precisamos nos arrepender de nossos pecados.
Palavra de Pedro, capítulo 2 do livro de Atos, versículo 37 e 38, sobre o perdão. E ouvindo eles isto, compreenderam-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, o cara está desesperado diante do sermão de Pedro. E agora eu faço o que? Sem Pedro, eu faço o que? Ele falou só assim: arrependei-vos e recebereis o perdão de Deus. Amém? Glória a Deus. Não sei se em Atos fala assim: arrependei-vos para que vos chegado o tempo do refrigério. Acho que tem Atos. Já. Também Atos. Quer que eu ache? Atos. Amém? Quem faz pode continuar. Amém. Vamos lá. Então aqui, irmão. E o outro, qual é o segundo aqui? Libertação. Vamos lá para a libertação. Esse é um dos privilégios. Todos nós sabemos que a mentira escraviza o homem, ok? A mentira escraviza o homem. Por que, irmão, a mentira escraviza o homem? Você sabe por quê? Por causa do diabo, que é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 54, o pai da mentira. Então, porque o diabo é pai da mentira, está em João 8, 44. Hoje, muitos preferem o quê? Uma doce mentira do que uma dura verdade. Hoje as pessoas preferem uma doce mentira do que uma dura verdade. O que nós não podemos esquecer é que a mentira escraviza, mas a verdade faz o quê? A liberta. João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok? Então, João 8, 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O terceiro privilégio é a cura. Nós recebemos o perdão dos pecados e recebemos a libertação do poder do pecado. E agora a cura física e espiritual. E ainda olha aí, irmão, recebemos o perdão, recebemos a libertação e recebemos a cura. Parou por aqui? Não. Além de nos dar a cura física, a Bíblia diz que Ele nos dá o dom de curar. É por isso que eu tenho falado em aulas passadas, que você foi liberto para libertar, salvo para salvar e curado para curar. Então, 1 Coríntios 12, 9 diz: e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então nós fomos curados para curar. Amém? Para ser instrumento das mãos de Deus. Vamos lá. E por isso que disse em aulas passadas, que o que nós somos é isso. Alguém foi instrumento de Deus para nós, para nos salvar? Sim. E que nós venhamos a ser instrumento de Deus para salvar outras pessoas. Amém? Segundo subtópico, a salvação é para todo mundo. A Bíblia afirma que a salvação está ao alcance de todas as pessoas, em qualquer circunstância, por meio da fé e do arrependimento de coração, desde que confessem a Cristo como Salvador. Essa oferta de salvação é a evidência de que o reino de Deus chegou aos corações das pessoas que outrora viviam cativas, cegas e oprimidas, mas que agora, para a glória de Deus, são livres por causa do evangelho da salvação. Glória a Deus. Então a salvação está ao alcance de todos, ou seja rico, seja pobre, seja judeu, seja gentil, está ao alcance de todos, porque ela é de graça. Por isso que está ao alcance de todos. Não existe um grupo de pessoas exclusivo de Deus mais. Qualquer um que se achegar a Ele. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então não existe um grupo de pessoas. Não existe mais. Então, e pelo fato de ser de graça, você pode ter muito dinheiro ou pode não ter nada. Você pode ser de uma nação ou de outra. Está ao alcance, porque é de graça. Se eu não preciso pagar, então qualquer pessoa está apto a alcançar a salvação. Amém? Glória a Deus.
Então, para nos salvar, o esforço foi dele. Irmão, eu quero ficar aqui. Para nos salvar, o esforço foi dele. Mas precisa de um esforço nosso? Para nos salvar, o esforço foi dele. Agora tem um porém. Hã? Para nos manter salvos. Isso, muito bem. Ó, para nos salvar, é por isso que eu disse em aulas passadas, não preciso fazer nada para ser salvo. Agora, para permanecer salvo, nós precisamos, tá? Requer o esforço nosso para permanecer salvo. Ó, 1ª Epístola de João 2:1 diz: meu filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado. Quem vai correr aos pés do advogado? É Deus? Não, é nós. É um esforço nosso. Outra coisa, Efésios 4:27: não deis lugar ao diabo. Quem é que não deve dar lugar ao diabo? É Deus? Não, ele já fez parte dele. É nós que não devemos dar lugar. 1 Coríntios 6:18 diz: fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas os que se prostituem pegam contra o seu próprio corpo. Quem é que deve fugir da prostituição? É Deus? Não, é nós. Esse é um esforço nosso. Por que eu tenho que fugir? Para permanecer como salvo. Muito bem, ela foi a colocação dela. E essa passagem que eu amo aqui, duas também, Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos a Deus. Quem tem que sujeitar a Deus? Nós. Sujeitai-vos a Deus. E o resto é, quem lembra? Quem tem que resistir ao diabo? É nós, isso é um esforço da nossa parte, irmão. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se vergonhar, que maneje minha palavra. Quem é que tem que procurar se apresentar a Deus? É eu, como obreiro aprovado. Então é um esforço meu. Para quê? Para ser salvo? Não, para permanecer salvo. Porque o esforço de me salvar já foi feito. Agora o esforço de permanecer salvo é meu, é seu. Amém? Ou seja, o esforço nosso não é para ser salvo, mas para permanecer salvo. Então devemos nos esforçar. Como a pastora sempre diz aqui, o reino do céu é tomada à força. Esse sentido de a força é o seu esforço para permanecer de pé. Amém? E que não é fácil a caminhada, como eu sempre digo. Vida cristã não é um piquenique, não é um parque de diversão, é um campo de batalha. E só os fortes, só aquele que se achegar mais a Deus, vai se fortalecer no Senhor, claro, vai conseguir vencer essa luta, que é um campo de batalha. Amém? Terceiro e último diz assim: a responsabilidade do cristão. Há uma grande responsabilidade para os que foram alcançados pela salvação em Cristo. 3. Você já leu ele? Não, eu li o 2, parei no 2. Não. É isso o último? É o 3, estou no último. A responsabilidade do cristão. Eu li sobre a salvação para todos os homens. A responsabilidade do cristão. Há uma grande responsabilidade para os que foram alcançados pela salvação em Cristo. Uma das mais importantes é o compromisso de compartilhar o evangelho por intermédio do ID de Jesus. Isso significa evangelizar e discipular pessoas. Irmão, guarda essa palavra: evangelizar e discipular pessoas que participam do nosso círculo de contatos, seja eles reais ou virtuais. Também comprometer-se com missões regionais ou mundiais, colaborando com as igrejas locais que sustentam os missionários, bem como disponibilizar-se em favor de quem precisa de ajuda, expressando a fome e a sede de justiça. Essa é a missão social de quem foi alcançada pela salvação de Deus. Irmão, escute só, vocês viram aí a palavra que chamei sua atenção? Isso significa evangelizar e discipular, não é? Pessoas. Guarde isso. Não adianta eu estar aqui em cima do púlpito pregando a palavra, fazer o convite. Não adianta a alma aceitar e eu dizer aqui uma alma para Jesus e depois eu não vim cuidar dela. Quando uma alma aceitar Jesus, o que eu tenho? Aceitou? Eu fiz o que agora? A primeira parte, eu evangelizei.
Então, a primeira parte, deu fruto a minha evangelização? Deu, uma alma se converteu. Agora entra a segunda parte, eu preciso discipular, eu preciso ensinar ela. Hoje, grande parte das igrejas, uma pessoa aceita Jesus hoje, que bom, dá um abraço aqui e tal, depois a pessoa, não é só aqui, no geral, tem que ter cuidado com isso. Aí de repente a pessoa, as irmãs foi embora, aquele foi embora também. Mas como é o nome daquela pessoa que aceitou Jesus? Quem foi? Qual o nome? Não sei. Mora onde? Não sei. Então você só está evangelizando, não está discipulando. Não volta mais. Tem muitos que vai e não volta mais porque não tem uma assistência, não tem um apoio. Mas se você pegou o nome, você pode dar seu contato. Se é uma irmã, vai uma irmã, abraça, pega um contato. Isso é discipular. Isso não é só evangelizar. Deu para entender? Eu preciso evangelizar e discipular, ensinar aquela pessoa. Assim como eu ganhei ela para Jesus, ela precisa discipular para que ela ganhe outras pessoas para Jesus. E sucessivamente dessa maneira. Glória a Deus. Esse findando aqui o terceiro, vamos concluir dizendo: a salvação, então essa é a responsabilidade, ok? Irmão, só uma pincelada aqui sobre responsabilidade cristã. Às vezes eu quero autoridade, eu quero ser isso, autoridade. Mas Deus, sempre que dá autoridade a alguém, Ele dá atrelado a essa autoridade o quê? A responsabilidade. Porque eu tenho uma autoridade, eu sou um missionário, eu sou um pastor, eu sou um diácono, é uma autoridade que Deus deu, ok? Mas eu não posso esquecer que junto, atrelado com essa autoridade que eu tenho, eu ganhei junto a responsabilidade, amém? Tenho que ter responsabilidade, tomar conta e dar conta, isso é responsabilidade. Concluímos essa lição dizendo: a salvação em Cristo oferece a salvação que Cristo oferece é tão abrangente que, além de uma experiência espiritual primordial e libertadora da pessoa, traz consigo implicações de ordem cultural e social que vão muito além do indivíduo e se estendem por toda a ordem das coisas, de coisas criadas. Em Cristo, Deus ofereceu salvação a quem? Só a mim? Só ao Brasil? Só a Israel? Não, a toda a humanidade, amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Graças a Deus terminei no horário. Essa foi a lição de número 6. A lição de número 7, qual é o título? Salvação pela graça. Salvação pela graça. Se falamos em aulas passadas algumas coisas de salvação pela graça, essa aula do número 7 vai ser aprofundada mais ainda do que é salvação pela graça, amém? Que Deus abençoe. Desde já eu passo para a pastora Hilda Deltermo, que creio que vai nos dar uma aula aí. E aqui, como vocês sabem, é o cofrinho que a gente, da nossa oferta, que juntamos para comprar novas revistas. E as próximas nós vamos ler mais dentro. Regras do programa, tá? Quem quiser doar, é claro. As revistas do Batalha. Sim, para quando terminar de lá, né? Deixar a mesa aqui que hoje é ceia, né? Esqueci de comentar para alguns irmãos. Tem sido bênção lá a aula, as revistas do mês passado, onde eu estava conversando com a irmã Luana, e ela disse que tem tido, o alcance tem sido a maioria, né? Que é alcançar o objetivo, né? A gente sabe que tem a minoria, né? Sempre vai ter, mas graças a Deus tem sido, né? Estão acompanhando, principalmente os meus lindos, maravilhosos adolescentes. Meus que eu falo no sentido, né, de carinho, mas eles são de Deus, irmãos, amém? Eles têm tido muito desejo ali, então cada um está com sua revistinha lá, amém? Então vamos agradecer a Deus por essa manhã, por esta aula maravilhosa e pela Santa Ceia de hoje à noite. Nós vamos cear com o nosso Deus, né? Convidar Ele para cear conosco, aleluia, amém? Deus amado, nós te damos graça, te louvamos, obrigado, meu Senhor, por mais um dia, podemos deitar, dormir e acordar, Senhor.
Obrigado por esta aula maravilhosa que teu servo nos deu, nos explicou. Que cada dia nós possamos ter, Senhor, a nossa porta aberta para aprender e exercitar a tua palavra gloriosa. Obrigada, Jesus. Seja com a tua igreja. Nos dê um dia de paz, nos dê um almoço e família em paz. Que a paz do Senhor seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Se tiver uma marca, frango assado, eu não sei.